Olá, estamos de volta para mais uma semana do regime especial da Rede Estadual de Ensino e a nossa aula de hoje será da disciplina de Espanhol. O conteúdo de hoje se refere ao estudo dos artigos, né? Então, a gente vai primeiro ver aqui a definição. Artigo é uma palavra variável que acompanha sempre um substantivo. Então, o fato de eu dizer que o artigo é uma palavra variável significa que ele pode sofrer alterações, né? Normalmente essas alterações estão ligadas a gênero, número, né? O artigo precisa flexionar para concordar com o substantivo que ele acompanha. Então, ele pode expressar o gênero, masculino e feminino, assim como acontece em português. Ele pode expressar o número, singular e plural, e indica a função gramatical, já que ele sempre vai acompanhar um substantivo. Então, a gente vai começar a estudar aqui los artículos determinados. Então, eu coloquei aqui numa tabela, para ficar bem visível, os artigos masculino e feminino. Então, no singular e no plural. Então, para o masculino singular, a gente tem a forma el, e para o masculino plural, a gente tem a forma los. Por exemplo, el niño, los niños, né? Como a palavra é masculina, é precedido do artigo também na forma masculina. Então, para a forma feminina, a gente tem lá para o singular e las para plural. Então, a gente tem no exemplo aqui embaixo, la niña, las niñas, né? Sempre observar que o artigo precisa concordar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular, plural, com o substantivo que ele acompanha. Agora a gente vai ver os artigos indeterminados. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, a gente vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Masculino singular, masculino plural, unos, feminino singular, una, feminino plural, unas. Então, a gente tem os exemplos aqui, ó. Un cuaderno, una canción. Unos cuadernos, unas canciones. Além das formas que nós estudamos até aqui, os artigos determinados e os artigos indeterminados, a gente tem as formas contractas. A mais el, al, e de mais el, del. A gente vai ver agora umas situações que seriam exceções ou casos particulares, né, na língua espanhola. É obrigatório o uso de artigo determinado, el, los, la, las, para informar as horas, os dias da semana e as datas. Por exemplo, son las 5 en punto. El domingo voy a la feria. Então, na primeira, a gente está indicando a hora, né? São 5 horas em ponto. Então, eu preciso usar o artigo determinado. Todas as vezes em que eu for fazer referência à hora, eu preciso usar o artigo determinado. E quando eu for falar sobre os dias da semana também, el domingo voy a feria. Então, eu preciso indicar o dia da semana com o artigo determinado. Mais um caso particular se refere especificamente à forma inicial das palavras. Por exemplo, emprega-se el no lugar de la e no lugar de una diante de um substantivo feminino singular, certo? Preciso observar isso, é substantivo feminino singular. Iniciado por A ou por HA tônico, certo? Para evitar cacofonia, ou seja, para evitar a repetição de som, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra água, mas antes da palavra água eu vou usar el água, para não ficar lá água, né? Para você não ter esse som repetido do A, eles usam el água, el alma, águila, né? Uma águia, hada, uma fada. Então, para não ter esse som repetido do A, por exemplo, uma águila, eles fazem a opção por usar né?
antes de toda palavra que começar com a letra A ou com o HA, né, o som do A, e esse som for um som tônico, então antes sempre vai vir o pronome masculino, el ou un. A gente vai ter mais um artigo, que é o artigo lo, né? El artículo neutro lo. Então, o artigo neutro lo, inexistente na língua portuguesa, a gente não tem esse tipo de artigo em português, é utilizado para substantivar adjetivos e advérbios. Por exemplo, lo mejor de todo fue la fiesta. Certo? O melhor de tudo foi a festa. Eu tenho uma palavra aqui, melhor, um adjetivo, e quando eu adiciono o lo antes dele, né, quando eu coloco o lo antes dele, ele se torna um substantivo. Lo mejor de todo fue la fiesta. O melhor de tudo foi a festa. A segunda frase, la paz es lo más valioso sentimiento. A paz é o mais valioso sentimento. Então, somente nessas situações, antes de adjetivos e antes de advérbios, é que eu vou usar o artigo neutro lo. Então, agora vamos fazer um exercício para a gente praticar o uso dos artigos, né? Então, na frase A, nós começamos a frase, tem a palavra osos, que significa ursos, então a palavra masculina, no plural. Então, que forma eu vou usar? Los osos que habitam. Próxima palavra, isla, uma palavra feminina, singular. Então, quem vai anteceder a palavra isla é a forma la. Los osos que habitam la isla de Komodo são muito curiosos. Então, na letra B, a gente começa a frase aqui com a palavra água. A gente viu há pouco tempo o que acontece com essa palavra, né? Quando a gente tem uma palavra que começa com a letra A tônica, a forma que vai anteceder é a forma el agua es indispensable a la vida del planeta. Vida é uma palavra feminina, singular, então a gente usa a forma la. Na letra C, né, a gente tem uma pergunta, poderia trazer-me uma taça de café? Né? Você podia trazer uma xícara de café. E na letra D, bolígrafo, uma palavra masculina, singular, el bolígrafo está debaixo de los cuadernos. Então, a gente tem a palavra aqui, cuadernos, masculino, plural, então a gente usa a forma lo. Bom, pessoal, após essa aula, o ideal é que vocês façam o exercício que está na plataforma. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar disponível também o material em PDF, que aí vocês podem ler com mais calma. E também, se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo via WhatsApp, eu posso deixar alguma pergunta na plataforma. E tenham todos uma excelente semana de estudos.